Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como que eu lidei um pouco com a morte da minha avó. Então vamos lá, esses vídeos agora que eu tô fazendo são vídeos bem delicados, são vídeos bem desconfortáveis de fazer, mas eu acho muito importante fazer e compartilhar com vocês, porque de repente pode ajudar uma outra pessoa que tá passando por este momento, né? Por este momento possa estar passando também referente ao momento do luto, que foi o momento que eu passei e que eu consegui, né, passar, superar, e eu quero compartilhar isso com vocês. Uma das coisas que acontece comigo, eu moro hoje muito longe da onde eu morava com a minha avó. Né? Minha avó mora lá em Jaguarão do Rio Grande do Sul e eu moro aqui em Santa Catarina. Eu fui criada pela minha avó por bastante tempo, né? Até a minha adolescência, vamos dizer assim. Depois dali eu já tive meu relacionamento, já fui morar junto, depois eu fui morar em outra cidade, depois eu voltei, morei mais um tempo com eles, depois eu acabei, né, casando de novo, me envolvendo, fui morar junto e acabei vindo embora para Santa Catarina. Então hoje eu moro mais de 10 anos em Santa Catarina. E durante esse período eu ia toda vez, uma vez por ano lá para ver minha avó. Então eu sempre tive esse contato com a minha avó e eu sempre, para quem me acompanha mais tempo, né, acompanha também no Instagram, sabe que eu usava o bazar, eu sempre estava ajudando com as formas do bazar. Então eu sempre estava fazendo alguma coisa e sempre tendo esse contato com a minha avó, mesmo que não todos os dias, mas a gente sempre tinha um contato muito próximo. E ela era, né, meu Deus, eu amo minha avó, né? Hoje ela não existe mais, mas o amor que eu continuo por ela é o mesmo ainda, né? Então, pelo fato de eu morar longe, isso acaba facilitando um pouco na hora, né, desse momento, porque daí tu não tá junto o tempo inteiro com as pessoas falando o tempo inteiro sobre aquele assunto, então acaba que automaticamente tu acaba conseguindo lidar um pouco melhor que isso, com isso, né? Daí eu vim de lá do Rio Grande do Sul, vim pra casa, comecei a gravar de novo, comecei a trabalhar, e isso também me ajudou muito no período que eu tinha perdido ali a avó. Então, essa é uma das formas que eu achei também para me distrair, para não ficar focada somente no momento do luto, né? Porque eu precisava realmente sair daquele lugar. Então, foi uma das coisas que eu fiz, né, durante esse período do luto, foi me envolver bastante no trabalho e fazer bastante coisa, estar sempre em movimento, que isso me ajuda muito, né? Uma das outras coisas que me fez eu entender e lidar melhor com a questão do luto, com a perda da minha avó, foi o fato de eu poder entregar tudo que eu tinha no momento que eu tava com ela. Né? Para quem também acompanhou, eu fui 2 vezes ficar com a minha avó, e nessas 2 vezes que eu fui ficar com a minha avó, eu entreguei tudo de mim que eu tinha, tudo de mim que eu digo, todo o meu amor, todo o meu carinho, tudo que eu podia fazer por ela naquele momento, eu entreguei, né? E não só eu, como outras pessoas também, né, da família, as pessoas, né, isso nem se compara, né, do que eu fiz. Eu fiz isso aqui, como se diz, mas ao mesmo tempo eu me senti muito grata e me apeguei muito a isso, pelo que eu fiz por ela, e não pelo que eu deixei de fazer ou pelo que eu não fiz, ao contrário, eu me apeguei muito o que eu fiz por ela. Então eu consegui lidar muito melhor com isso, entendendo que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu podia, né? E também o fato dela ter recebido tudo aquilo. Pelas palavras dela quando a gente estava junta, quando a gente conversava, porque quando a gente estava junto, eu e ela, só eu e ela conversava muito. Só que quando tinha outras pessoas, ela se fechava. Eu até comecei a não entender direito o que estava acontecendo, porque quando tava eu e ela na casa dela, né, durante o período que ela estava passando ali por, pela aquela dor e tal, a gente passava junto, cozinhava junto e fazia as coisas e ficava ali, conversava uma coisa, conversava outra, e ela, sabe, sempre conversando. Quando chegava as outras pessoas, ela começou a se fechar, porque aí as pessoas conversavam entre elas e ela ficava só quieta, escutando. É como se ela tivesse já depressiva, assim, sabe, com aquele, né, com aquele momento, com aquela situação. Então, por causa da dor, né, enfim, uma série de coisas. Não é esse o caso, né, mas eu percebi que ela gostava muito de estar ali conversando comigo naquele momento. Então, é, como que eu lidei com isso, né, nessa situação? Eu comecei a lembrar de cada momento que ela agradecia, que ela ficava feliz, que ela me dava um abraço, que ela me beijava, o que eu beijava ela. Então, essa foi uma forma que eu
comecei a entender, né, absorver e lidar com aquele momento do luto, com aquele momento pós, né, a morte dela. Então foi uma das coisas que eu me apeguei bastante, foi todo o amor e o carinho que ela recebeu de mim durante aquele momento. E o fato, né, gente, de eu me sentir muito grata também, depois que eu perdi a avó ali, né, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir muito grata pelo fato de eu ter tido a oportunidade de poder estar com ela lá naquele momento, né? De estar com ela, de passar aquele tempo com ela, de poder ter ido para lá as 2 vezes, ficado com ela. Então, eu peguei todas essas coisas e eu consegui lidar muito melhor com essa perda por causa disso, por causa desses acontecimentos. E foi algo muito gratificante, né, para mim, saber que eu pude entregar realmente tudo que eu queria, tudo que eu sentia no meu coração, e ela pôde absorver também tudo que eu tinha para dar. Então essa foi uma forma que eu usei e que eu uso, né, para lidar com isso todo esse tempo, porque o luto, na verdade, ele é aquele momento de sofrimento, de choro, mas você nunca esquece, né? Você tem momentos que você tá triste, tem momentos que você tá feliz, tem momentos que você chora, tem momentos que você tá alegre. Então, como que eu lido isso nos momentos tristes? Eu lido com muita gratidão, né, a Deus por eu ter me permitido viver aquele momento com ela. E se você tá passando por esse momento, né, um momento de luto, um momento de perda, né, de alguém que você ama, de alguém que você gosta, o que eu tenho para falar para você sobre isso? Por que eu trouxe esse tema tão importante de como eu lidei com essa situação? Porque cada pessoa, ela lida de uma forma diferente, né? Eu chorei bastante antes da minha avó falecer. Todas as vezes que ligavam para mim falando que agora ia ser a hora, né? Eu me sentia muito triste, eu chorava muito, então eu vivia um luto praticamente antes mesmo de ir para lá para minha avó. Então, por que eu tô trazendo esse tema tão importante para vocês? Porque tem uma palavra que fala aqui em Salmos 24, Salmos 24:1, que diz assim, ó: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, nós não somos daqui, né? Estamos aqui, mas nós não somos daqui. E aprender a lidar com isso é muito importante. A gente não nasce sendo ensinado a lidar com a morte, né? A gente não tem esse entendimento desde pequeno, a gente aprende na marra e pronto, né? Mas Deus, ele nos ensina que tudo é dele, que tudo volta para ele, né? Que tudo é para ele. Então, eu trouxe um pouquinho desse tema de como lidar, como que eu lidei, né, com a morte da avó, para que vocês possam também ter esse entendimento de que muitas vezes não adianta a gente focar somente na nossa dor, no que a gente está sentindo. Sim, é muito importante a gente passar pelo luto, né? Chorar quando tem vontade e não ficar reprimindo esse choro, tá, gente? É muito importante a gente lidar com as nossas emoções e entender o porquê que você está sentindo aquilo, você está sentindo aquilo ali, você está triste porque você está com saudade. Tá tudo bem, chora de saudade, depois levanta e continua. Então foi mais ou menos assim que eu continuei focando em lidar com essa situação, né? Pelo fato de eu morar longe, pelo fato de ser um pouco mais. Fica naquele pensamento assim que a pessoa tá lá ainda, sabe? Eu sei que ela não tá lá, mas dá a entender que quando eu falo, eu vou lá na avó, eu não falo eu vou lá no meu pai, eu falo eu vou lá na avó, tipo, de agora eu vou na avó ainda, sabe? Só que a avó não existe mais, a avó já foi morar com o Senhor. Então, são coisas diferentes que acontecem, né, pelo fato de a gente morar longe também, mas que é importante eu compartilhar aqui com vocês e que de repente alguma coisa do que eu falei possa te ajudar também de alguma forma, né, lidar com isso. Nem sempre vai ser fácil lidar com o luto, mas a gente precisa sim entender que a morte, ela é um processo, né, da nossa vida, porque a gente nasce, cresce e morre. Às vezes a gente não cresce o suficiente, a gente morre no meio do caminho, mas é um processo de Deus. Deus nos fez assim, então a gente precisa entender, né? Que nem fala na palavra aqui, que tudo é dele. Ele também criou esse processo, né? E a gente precisa entender que o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E se tudo que há no mundo é de Deus, então
é um processo, vai acontecer com todos nós, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, precisa ensinar os nossos filhos a lidar com a perda, né? Com uma forma de amor, de carinho, lembrando de tudo aquilo que a pessoa viveu junto contigo. E é isso que a gente tem que se agarrar, gente. Eu quis compartilhar um pouco com vocês, porque tem sido, né, um processo na minha vida, e eu quero poder compartilhar com outras pessoas que eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar ao teu coração, Deus vai trabalhar em você para que você foque mais nas coisas boas do que mesmo somente na perda, somente na dor, né? Então que esse vídeo ele possa te inspirar a focar mais nas coisas boas que você viveu com aquela pessoa que você perdeu, do que mesmo as coisas ruins, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!